Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas à live, a os segredos para ter clareza, energia e ação. Ah, Essa é uma possibilidade nova, uma possibilidade única, e o meu alvo aqui é te entregar o que eu acabei de falar, os segredos para ter clareza, energia e ação. E mais do que isso, dá um salto em direção àquilo que tu deseja alcançar. Isso te interessa? Isso te interessa? Te interessaria ter essas ferramentas à sua disposição? Meu nome é Jefferson Brown e eu sou CFMW de Access Consciousness e também atendo com outras técnicas e é sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Eu tô só um aviso rápido, eu tô olhando para cá e para cá, porque eu tô com duas câmeras, né? Uma para live do Instagram e outra para o vídeo que vai para o YouTube, para o Facebook depois, tá bom? Então vamos lá. E eu também tô com as minhas anotações aqui, né? Onde eu acompanho, para não esquecer de falar nada que seja relevante aqui, né? Eu adoro seguir a energia e tem momentos que a energia me diz, use suas anotações. Como pode melhorar? Então vamos lá. Eu tenho, tenho alguns motivos pelos quais eu gostaria de te entregar essa informação, esses segredos, né? E olha só, eu preciso contextualizar um pouco, então eu vou te contar uma história rapidamente. Ah, Em 2016, quando eu cheguei no Brasil após ficar quase um ano e meio fora, né? Eu passei por três países, fiz um intercâmbio voluntário na Argentina, lá eu trabalhei em uma ONG que auxilia, não é auxilia, na verdade eles profissionalizam pessoas com alguma deficiência para o mercado de trabalho. São cursos técnicos que profissionalizam, né? Essas pessoas que normalmente, de acordo com as informações da ONG lá, teriam um caminho maior a percorrer para estar no mercado de trabalho, né? E eu passei pela Índia também, fiquei um ano na Índia, lá eu trabalhei em uma empresa, né, como contratado, já expliquei essa história no meu Telegram, lá nos áudios, né, algumas vezes aqui nas lives também já contei. E depois eu fiquei também 2 meses na Tailândia, onde eu brinquei de nômade digital, né? Que é aquela pessoa que fica viajando e tem um projeto digital pela internet, pelo computador. Olá, Nilva, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí é o seguinte, talvez, né, tu me conheça pelas ferramentas de Access Consciousness, que é o que eu venho trazendo, né, aqui nos perfis, lá no Telegram, e ela é as ferramentas de Access são as minhas queridinhas, né? Só que quando eu cheguei no Brasil em 2016, depois dos intercâmbios, eu conheci uma outra técnica que é maravilhosa. Foi antes de eu conhecer Access, inclusive. Também é uma das minhas preferidas e eu uso até hoje. E aí eu me dei conta de uma coisa. Tá, peraí. Se eu uso essa técnica, né? Até hoje eu uso pra mim pessoalmente, me aplico ela. E o que. Por qual motivo eu não estou levando isso, né, ainda para o meu público, para as pessoas que me seguem, que me acompanham, que ouvem os áudios lá no Telegram? Falei, ok, então esse foi o primeiro motivo, né? Vou criar algo onde eu possa mostrar
essa outra ferramenta. E aí, né, refletindo sobre isso, eu me dei conta de que é possível fazer tanta coisa para a gente mudar a nossa realidade. E essa é uma ferramenta que ela possibilita olhar para todas as áreas da sua vida de uma vez. O que eu vinha fazendo também era falar sobre temas específicos, né? E ou uma aula gratuita, uma live onde a gente fala sobre um tema específico, uma classe direcionada para um tema, para um assunto específico. E isso é importante também, né? Tipo, eu tenho momentos em que a gente precisa olhar para aquele assunto, né? Para aquela questão. Agora não tinha nada onde a gente pudesse olhar para o todo em conjunto. Muitas vezes a gente tá trabalhando um ponto e não se dá conta de que a raiz verdadeira da questão, eu me mexo bastante as mãos, tá? Tô aqui. A raiz verdadeira da questão às vezes está em outra área, né, da vida. A gente está trabalhando numa área ali onde a dor está mais latente, está mais evidente, está mais visível, e a raiz talvez ela esteja em outra área. E essa ferramenta ela traz essa possibilidade. Não é que outras ferramentas não tragam essa possibilidade, ela não é a única ferramenta do mundo que faz isso, né? Agora, é a que é uma das que eu uso e eu gosto muito. Então, me dei conta disso, né? Existe o outro lado dessa moeda. Um lado é olhar para um ponto específico e o outro é tipo, pum, olhar para tudo ao mesmo tempo. E que é esse olhar completo, né, para tudo na vida. E aí, então esse é o meu primeiro motivo, né, do porquê eu tô trazendo essa abordagem, talvez, né, de te contar esses segredos para ter clareza, energia e ação. Principalmente a ação, porque se você tem só clareza, você tende a ficar no campo das ideias. Se você tem bastante energia, mas não tem clareza em ação, às vezes você fica vai para um lado, vai para o outro, né? Não vai. E a ação, que a gente pode também chamar de escolha, né? Ela tem essa capacidade de provocar, de criar clareza, de trazer mais consciência e também de energizar, tá? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, tá? O segundo motivo, antes de eu entrar no segundo motivo, a ação ela também tem ela tem a capacidade de te fazer dar um salto em direção àquilo que tu deseja alcançar, tá? O segundo motivo são as festas de final de ano. Como assim? Para mim, as festas de final de ano já foram um momento onde eu me afastava dessas técnicas de expansão de consciência e nem sempre isso era muito legal, nem sempre isso funcionava, sabe? Eu acabava passando mais tempo com pessoas que, enfim, não estudam essas técnicas ou não trabalham na área e normalmente tem o costume de reclamar, são julgadoras ou bebem e comem mais do que o corpo precisa e às vezes insistem, né, para que a gente faça isso e a gente acaba cedendo para não ser, enfim, mal educado e tudo mais. Então aquilo atrapalhava, ainda mais que é uma época em que a gente está ali disposto a mudar. Muita gente nessa época está ali, sabe, fazendo as resoluções de ano novo, eu estou disposto a mudar e o ano que vem ser diferente, entende? Tipo assim, é a hora do basta. E aí não tava contundente, não tava coincidindo, né, com a mudança, se afastar das técnicas que possibilitam isso. E essa ideia ela veio muito da área em que eu trabalhava antes, né? Eu trabalhava em empresas de tecnologia. E aí a gente chega no final de ano, tu tem aquela férias coletiva e tudo mais, né? Então existe uma pequena confusão
em se afastar das técnicas de expansão de consciência como, cara, uma época em que eu não preciso estar estudando, não preciso estar trabalhando, né? Só que é um ledo engano, é um ledo engano. Quando eu trabalhava na área da tecnologia, eu trabalhei em uma empresa que era representante da Google no Brasil. Eles vendiam um servidor do Google e essa empresa ela tinha projetos, contratos milionários. Uma venda era 1,5 milhão, 3 milhões de reais. E aí houve uma vez, antes de eu entrar nessa empresa ainda, e aí nós estamos falando lá de 2011, se eu não me engano, eu comecei a estagiar lá, e aí depois de 2012, 2013 eu segui efetivo. Houve uma vez em que houve uma venda, um contrato que foi fechado, naquela semana entre Natal e Ano Novo. E essa empresa ela trabalhava com esses contratos, não era uma coisa que vendia todo dia, era uma coisa que vendia alguns no ano. Só que eram valores expressivos, certo? E aí, porque houve essa venda entre Natal e Ano Novo, o dono da empresa na época decidiu que, escolheu que não haveria férias coletivas naquele período, porque se, né, vai que existe uma venda ali. E aquilo era, para os funcionários, né, existia uma certa, ao mesmo tempo que uma expectativa, né, bom, pode acontecer uma venda em qualquer momento, existia também uma certa frustração, né? E aí, a partir disso, eu acabei, até eu me dar conta, né, no piloto automático, trouxe esse ponto de vista para pro meu negócio de expansão de consciência, para os estudos, né, dessas técnicas e ferramentas. Cara, final de ano, Natal, Ano Novo, é um momento de relaxar. Era um pouco frustrante ter que trabalhar lá e a cidade ficava deserta, né? Não acontecia nada, a gente não podia viajar, não podia ir pra praia porque não tinha aquela férias coletiva. E a menos que a gente usasse, né, as próprias férias, se tivesse como para encaixar naquele período, aí sim. E aí, nos últimos 2 anos, agora, eu tive envolvido em aulas ao vivo durante as datas festivas de final de ano. Antes do Natal, entre o Natal e o Ano Novo, inclusive, né, depois do Ano Novo, na semana inicial, inclusive no dia da virada. Teve uma vez que 6 ou 7 da tarde teve uma aula ao vivo. Eu trabalhava com uma outra pessoa, né, uma outra facilitadora, e que tinha certificações mais avançadas do que a minha, né? Na época eu trabalhava para ela. E eu quebrou esse ponto de vista, né? Eu disse, gente, eu não preciso me distanciar disso nessa época. Cara, não faz sentido. Na verdade, é muito mais divertido, expansivo e até, eu vou dizer, aconchegante. Tá em contato com as pessoas que também estão escolhendo essa tomada de consciência, né? Então, ao invés de eu sair disso e, sabe, churrasco, festa, né? Às vezes o pessoal, seja da família ou amigos, né, tem aquela coisa de falar de política, reclamar das coisas e tal. E aí essa energia aí acaba afetando, né? Não, peraí, eu posso continuar estando de fato em uma aula ou mais, né? Seja entregando ou participando dele. E aí, um segundo ponto nisso, que eu me dei conta nisso também, é que essa é uma época mágica, assim. Tem essa magia do Natal, do Ano Novo, uma época em que a gente, até desde criança, assim, sabe, é um momento diferente. E a gente tá, no geral, assim, né, mais disposto a ter mudança, sabe? Não é que não dê pra ter mudança em outras épocas do ano, né? Só que tem uma coisa assim de tipo, meu, o ano tá virando e ano que vem vai ser diferente. E aí eu vi assim, dá pra usar essa energia a nosso favor pra ter mais efetividade, sabe, nessas mudanças. E eu, ok, então o que eu vou fazer diferente esse ano? Pegando, né, esses dois motivos, essas duas razões, que
são, como eu falei, então, trazer essa outra técnica e olhar para todas as áreas da vida de uma vez e também aproveitar essa energia dessa época. Eu estou abrindo a minha primeira turma do programa Power Scripts Mentoring. Olá, Andresa, olá, Ana Piedade, sejam bem-vindas. Estamos fazendo uma live sobre segredos, as ferramentas para ter clareza, energia e ação, né? Destravar. Então, o Power Scripts Mentoring é uma técnica que é utilizada e validada internacionalmente, tá? Eu uso desde 2016, né? Eu conheci essa técnica antes de... Eu estava até explicando que... eu estou falando aqui de uma outra ferramenta que não é de Access Consciousness, né? Eu conheci essa técnica e uso ela desde antes de Access e eu me dei conta que eu não estava trazendo, né? Para mostrar, olha, isso existe, você gostaria de escolher? Né? E então... e ela é uma técnica criada por nomes como Tony Robbins, Brian Tracy, né? E aí, o meu alvo aqui não é somente entregar o que eu tenho de melhor dessa técnica, né? O que eu tenho, tipo assim, como as melhores ferramentas dessa técnica, mas também fazer a melhor oferta que eu puder para você ter acesso a isso. Né? Então vão ser encontros ao vivo, vão ser mais do que um encontro, vai durar um tempo maior. Né? A gente vai estar aí pelo menos 2 meses juntos, online, né? Os encontros ficam gravados e a ideia é aplicar essas ferramentas em todas as áreas da sua vida, com o acompanhamento, por isso ao vivo, né? Não é não vou fazer um material, um curso gravado, um material gravado em que você acessa, aprende e aí você utiliza depois, né? Você vai trazer as suas questões com o grupo ali e aí a gente vai aplicando a técnica. E essa é uma possibilidade única, tá? Então é a primeira turma. Até a Andresa já tinha comentado contigo em outro momento, em alguma das sessões. E a possibilidade de inscrição vai estar disponível somente esses 4 dias. A partir de hoje, terça-feira, até sexta, 1º de dezembro. Tá? Tu pode se inscrever, né, agora aí nesses 4 dias e passar o final de ano com a gente, acessar mais clareza, mais energia e mais ação na tua vida. Ou, né, se for tua escolha, pode ficar de fora também, só não adianta me chamar depois de sexta, sabe? Tipo assim, pedir para se inscrever depois de sexta, porque sexta-feira encerra. Como não é uma técnica de Access, ela, né, tem a possibilidade de parcelar, tá? Nesse caso. E aí a ideia é assim, mostrar para os problemas e para as limitações que tu não tá de brincadeira, sabe? Tu não tá de brincadeira. Eu já vou explicar como é que funciona, vou trazer um pouco aqui da ferramenta. Quem escolhe se inscrever, o link está na minha bio, tá? Ou você deixa um comentário aqui que eu te mando por direct. Aí lá também tem todas as informações que eu vou passar agora. E vamos lá, né? Como é que funciona? Os segredos para ter clareza, energia e ação e dar um salto em direção aos teus objetivos, aquilo que tu gostaria de alcançar. Vamos lá? Eu sei que eu sei que tu deve estar te perguntando o que realmente é necessário para tu ter ação em direção àquilo que tu deseja, caso, né, tu se sinta bloqueado, bloqueada, sabe, travado em algum aspecto. Parece que
tô a fim de fazer as coisas, mas alguma coisa me impede. Que raios é isso? Algumas pessoas têm um monte de ideias, né, e se sentem travadas para colocar em prática, né, para agir. Elas até tentam, sabe, se forçar a fazer, mas em algum momento acabam abandonando aquilo. Outras sentem que não conseguem ter clareza do que gostariam para suas vidas, né? E aí é um ponto até anterior do eu sei que eu desejo, mas a ação não dá, né? Tipo assim, a falta da clareza, né? E até assim, elas imaginam alguns cenários, né, nas quais elas gostariam de viver, mas nunca tem certeza se é isso mesmo, sabe? Tipo assim, sempre, cara, isso seria legal, daí daqui a pouco já não é mais e ah, acaba tendo um senso de, pô, mas no fim eu fico só imaginando as coisas e não faço, né? Não tenho ação. E ah, como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Vamos lá. Para clareza, para energia e para ação aparecerem, elas estarem aí presentes, algumas coisas são necessárias, tá? E, claro, existem várias formas de chegar nisso, né? A perspectiva dessa ferramenta é a seguinte: você precisa primeiro saber o que você gostaria de alcançar, né? Onde você gostaria de chegar, tá? Esse é o primeiro ponto. Aí, sabendo isso, você precisa reconhecer, e olha, aqui já tem uma virada de chave muito grande. Reconhecer por que isso é importante para você, qual é o valor disso para você. Porque o que acontece? Quando você não tem esses valores claros, né? E não é o valor de dinheiro, o valor financeiro, é o valor de tipo assim, isso é importante para mim por esse motivo, né? Quando você não tem esses valores claros, você torna negociável a sua ação em direção àquilo que você deseja. Você até tem vontade, mas é negociável. Se aparece alguma coisa mais interessante, uma distração, você troca a ação pela distração, né? Então eu poderia, por exemplo, se eu não tenho claro para mim por que é importante eu estar fazendo a live aqui agora, eu poderia acabar desistindo antes e ir assistir o Netflix, entende? E nada de errado com o Netflix, nada de errado com as coisas que a gente usa para, né, para entretenimento, tudo mais, para diversão. Só dando um exemplo, né? Quando você tem esses valores claros, você consegue evidenciar eles para você cada vez mais, a sua ação vai ficando inegociável para você. Entendeu? Porque nessa identificação desses valores, você já vai projetando, você já vai percebendo o futuro que vai criar para você ter aquilo. E o futuro que vai criar não ter. E quanto mais isso está claro para ti, essa é a clareza, entende? Quanto mais isso está claro, no momento em que tu te pega pensando em procrastinar, né, considerando procrastinar, ou pensando em deixar para depois, ou fazer uma coisa que é mais confortável no momento, aquilo, esses valores eles começam a gritar, assim, né? Pô, não, eu vou ter um movimento aqui, vou agir. O segundo, depois disso, né, a gente precisa identificar também o que está verdadeiramente te impedindo de ter isso. Em alguns casos pode ser uma crença, tá? Em outros pode não ser uma crença. Em outros casos pode ser uma informação, pode ser um contato, pode ser um conhecimento,
ou pode ser ainda outras coisas. E eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo meu. Eu acho que essa história minha com isso é bem legal para contextualizar, tá? Como é que isso funciona. Eu sempre desenhei assim desde criança, né? Eu gostava muito de assistir desenho animado, comprava as revistas ali e eu acabei aprendendo a desenhar com isso. Eu desenhava. Eu até trouxe aqui alguns desenhos para mostrar, só para você entender. Esse aqui é um desenho que eu fiz, não sei se vai dar para pegar bem na câmera, que é uma foto minha e da minha mãe, quando eu era pequeno. Aí eu peguei a foto e fiz o desenho. Tá vendo que ele tá bem sombreado, né, e tudo mais. Esse aqui eu já fiz depois de usar... Olá, Alexandre. Depois de usar essa técnica para melhorar o meu desenho. Porque antes eu não fazia sombreado, eu fazia só a linha, né? Desde criança eu fazia só a linha. Eu apliquei a técnica e, pô, melhorou o desenho. Só que eu tinha uma certa... Apesar de eu achar assim que eu desenhava bem, tinha facilidade, não tinha nenhum bloqueio assim, eu tinha uma frustração desde pequeno, que eu não sabia pintar, eu não coloria os desenhos. E quando eu conheci essa ferramenta, isso ainda em 2016, tá? Ah, quando eu conheci essa ferramenta, eu comecei a usar ela para os desenhos, porque é uma coisa que eu gostava de fazer, né? Um hobby ali, uma diversão, e eu queria ter mais facilidade. E aí, ah, utilizando ela, inclusive fiz sessões com a Renata, que foi a pessoa que... Renata Repia é o nome dela. Foi a pessoa que deu o treinamento onde eu aprendi, né, a técnica. Utilizando isso eu me dei conta de que o que faltava, né, para eu colorir, para eu pintar os desenhos, não era uma questão de crença. Porque eu não tinha, na verdade, a minha crença era que eu tinha facilidade. Então eu não entendia porque que quando eu pegava para pintar alguma coisa, seja com lápis ou no computador, né, às vezes ali aquela arte digital, no Photoshop, não saía, não acontecia. Não ia. Eu não sabia por que isso estava acontecendo. A minha crença era, pô, eu faço isso com facilidade, eu aprendi a desenhar sozinho, por que isso não está acontecendo? E aí eu vi ali que o que faltava? Faltava a técnica da pintura. Não era um bloqueio de tipo, eu acho que eu não sou um bom pintor. E aí eu descobri um lugar, quando a gente começa a olhar para as coisas que a gente tem vontade, né, de fazer e ter, o universo começa a contribuir, né, com isso. E aí eu descobri um lugar que tinha aula de pintura. Só que era pintura de quadro. Eu falei, nossa, quadro? Eu tava pensando em tal os desenhos. Aí eu peguei, eu vou fazer, né? Fiz algumas aulas. E olha só. Eu pintei esse quadro aqui. Dá pra ver? Esse é um. Tá? Deixa eu achar o... Esse aqui... Tá ali o JB. Jeff. Botei na assinatura. E isso foi muito rápido. Esse das flores foi o primeiro que eu pintei. Nunca tinha pintado um quadro antes. Obrigado, Ana. A Ana disse, lindo. Nunca tinha pintado um quadro antes. Então, olha só. Durante anos, porque eu desenhava desde criança e na adolescência eu ainda desenhava, daí por um tempo eu parei, durante anos eu não pintei, simplesmente, e eu queria, né, eu tava ali, tipo, tentava e ficava frustrado, simplesmente porque eu não tinha identificado o que estava impedindo, que era aprender a técnica da pintura. Ela é diferente da técnica de desenho, sacou? E no momento em que eu identifiquei isso, aí foi super rápido. Eu fui ali, eu não devo ter feito 3 meses de aula. Eu acho que foi uns 3 meses de aula, sim. Esse foi o primeiro quadro que eu pintei, como já sabia desenhar, foi mais fácil. E aí, tipo, o grande presente dessa história pra mim é que
às vezes, olha quantos anos, sabe, que a gente pode deixar de ficar andando em círculo, né, ou indo para lugar nenhum, com uma pequena informação que pode ser identificada com uma técnica como essa. Entendeu? Então, quanta coisa na tua vida tu tá ali, sabe, há bastante tempo já buscando um resultado diferente, buscando uma mudança, e talvez falte uma pequena informação, né? Talvez você precise identificar o que está impedindo isso de verdade. Pode ser uma crença, e se for uma crença, aí a gente trabalha, a gente tem ferramentas para quebrar a crença limitante, tá bom? Aí sim, depois da gente fazer tudo isso, que é identificar o que você gostaria, identificar os valores disso para você, para tornar aquilo, sabe, inegociável. Identificar o que está impedindo, né? Qual é o pontinho que está impedindo daquilo acontecer. Aí a gente vai para o plano de ação. Aí a gente diz, ok, qual é a ação que eu posso tomar agora? Antes de identificar que o que faltava era eu aprender a pintar, a ação que eu estava tomando, que não estava funcionando, era pegar um desenho e tentar pintar. Era abrir o Photoshop e tentar colorir ali. Não dava. No momento que eu identifiquei, a ação que eu tomei foi fazer uma aula e aí está tudo resolvido. Né? E esse é apenas um exemplo. A gente vai, obviamente, olhar para a tua questão. Nesse programa, a gente vai olhar para as tuas questões, para aquilo que tu gostaria. E a gente faz isso mapeando todas as áreas da sua vida. Então a gente faz literalmente um círculo assim, né, que tem todas as áreas, a gente divide a vida em áreas diferentes, porque daí fica mais fácil de identificar um ponto de cada uma. A gente dá uma nota, você, né, dá uma nota de satisfação naquela área, em cada uma delas, e a gente começa a identificar, mapear. Esse é o primeiro encontro já, tá? Não a live, né, mas isso é o que a gente faz no primeiro encontro desse programa, o Power Scripts. A gente começa a identificar, digamos assim, você deu um 7 de satisfação, um 8 de satisfação para uma área específica. Para saúde, por exemplo. Minha satisfação com a minha saúde é 8. A gente começa a pensar, ok, se é 8, né, de 0 a 10 é um 8, o que já está bom, o que está legal, que faça com que seja 8, que não seja 7, que não seja 6, por exemplo. E o que faria ser um 9? Isso. E o que faria ser um 10? Bom, isso. E aí a gente vai mapeando. E por que isso é importante para ti? Tá? E tem várias perguntas que fazem essas informações, essa clareza vir à tona. Isso é a tal da clareza. Esse tempo dedicado a olhar para aquela área e levantar essas informações com as perguntas que vão possibilitar com que isso venha à tona. Né? Então, esse é um pouco do que é o primeiro encontro, né? Esse mapeamento de todas as áreas da sua vida. A limitação, né? O problema assim, que a maioria das pessoas enfrenta é que elas tentam ir direto para a ação sem fazer esse... Olá, Alice, tudo bem? Sem fazer esse mapeamento que dá a clareza, sem levantar esses valores que dão a energia para que você não desista no primeiro empecilho e sem identificar qual é o ponto que está realmente impedindo aquilo de aparecer. Entendeu? Aí a pessoa, ela simplesmente imagina, nossa, eu gostaria de ter isso. E aí ela começa a fazer as coisas mais aleatoriamente, e aí no primeiro empecilho ela acaba tendo uma certa frustração. Olá, Mário, boa noite, tudo bem? E aí entra nesse espaço de tipo, a pessoa começa a se julgar, né? Pô, mas não dá certo, eu não faço as coisas, eu começo e paro. Porque não houve este mapeamento que dá a clareza antes, né? Olha só, percebe a diferença, né? Simplesmente, tem uma ideia, vou ali e começo a fazer do nada, ou você estudar a sua própria escolha e aí sim agir.
Então, gostaria que tu soubesse, né? Esse é o convite dessa live. Gostaria que tu soubesse que existem métodos criados para isso, né? Para fazer isso, que é o que eu estou falando aqui. Métodos utilizados e validados no mundo todo que vão auxiliar você a enxergar, né, esses grandes motivadores do que tu está buscando e também as grandes crenças limitantes e os grandes bloqueios. Ou às vezes são até bloqueios pequenos. Às vezes a gente fica abismado com o quão simples pode ser a mudança. Às vezes vai requerer um pouco mais de investigação ali. Né? Eliminar esses pontos cegos, né, é a forma de despertar essa energia imparável, sabe? É esse o ponto. Você tem esse mapeamento todo, assim, né? Cara, você não tem mais por que parar. O que antes era um labirinto, agora é um mapa. Com a linha tracejadinha, um GPS, se você quiser. E aí, para quem é esse programa, Power Scripts Mentoring? Ele vai ter essa duração aí de pelo menos 2 meses, talvez até 3, tá? A gente percebe também ali o quanto se requer, né, durante o programa. Para quem é? Vai iniciar em 14, deixa eu ver aqui certinho a data, só para não trocar com a data de algum outro evento. 14 de dezembro, às 19 horas, é o nosso primeiro encontro, tá? Do Power Scripts, que é o que eu estou falando sobre aqui nessa live para quem chegou agora. E aí nós vamos ter encontros em dezembro e janeiro, pelo menos, tá? Talvez a gente vá até fevereiro, quem sabe? Se você participar, a gente conversa sobre isso. O que mais é possível. Então, para quem é? É para quem gostaria de ter mais clareza no que busca para sua vida. É para quem gostaria de ter mais energia todos os dias. É para quem gostaria de sair da estagnação, daquela sensação de estar travado, travada e se colocar em ação imediatamente. No primeiro encontro você já sai com ação para fazer. Em cada encontro, depois de fazer os exercícios de clareza e energização, você já sai com as ações que você vai tomar até o próximo encontro. É muito legal. E as mudanças, assim, elas começam a aparecer, evidentemente. E aí o que acontece? Porque, né, a importância da ação. Que no momento que você age, as coisas começam a acontecer e você vem para o próximo encontro com informações novas. Entende? Você a gente não vai só falar das coisas que são. Estou pensando o que pode ser. Não, a gente já está falando de coisa de vivência daí, entendeu? Vivência em direção àquilo que você está buscando. É para quem gostaria de mudar completamente a sua realidade e dar um salto em direção aos seus objetivos. Um salto. Não é tipo um saltinho. É um salto, não é um passo, é um salto. E eu vou contar aqui sobre algo que eu tive como experiência ainda, pegando essa parte da arte, né, e tudo mais, que é uma coisa que eu gosto, né, enfim. Então, é algo com o qual eu me identifico. Você ouve a minha história e adapta para aquilo que é o que você gostaria de buscar, né? Então deixa eu falar essa história do salto, né? Eu, naquele mesmo período, em 2016 ainda, inclusive contei essa história hoje no áudio do meu Telegram. Naquele período, em 2016 ainda, eu fiz
fiz o treinamento e eu fiz duas sessões com a treinadora, e foram duas sessões com ela e dentro das duas sessões com ela tinha uma análise de perfil, né? Então é como se fosse três, só que a análise de perfil na verdade não era bem uma sessão, né? Era uma análise de perfil. E aí a gente traz à tona, a gente nesse olhar para as coisas que a gente busca em cada área da vida, a gente traz à tona aquilo que seria tipo assim, ó, o melhor do melhor do melhor, tá? Aquilo que mesmo que pareça ser impossível, não é nem o que faria ser um 10 aquela área da vida, é o que faria tipo ser um 100. Entendeu? E aí eu disse, nossa, se eu fosse realmente assim, não botar nenhuma limitação, eu gostaria de ser um artista na Pixar, que é o estúdio de animação, né? Vocês já devem ter visto filmes da Pixar. Eu, será? Eu falei, mas eu acho que não, né? Porque lá, para entrar lá, pelo menos precisa, sei lá, ter estudado na melhor faculdade de arte do mundo, dos Estados Unidos, a Harvard da arte, né? O visto para ir trabalhar nos Estados Unidos deve ser, nossa, mega difícil de conseguir e tudo mais. E eu comecei a pesquisar, né? Fui pro Google. Eu não fui trabalhar na Pixar, né? Não virei um artista da Pixar, quem sabe, né? Um dia. Mas daí eu explico o motivo já em breve, né? Porque essa coisa de olhar pro melhor do melhor, que parece impossível, ela é para dar uma guinada de energia muito grande, entendeu? E as outras coisas menores do que isso, elas se tornam daí, parecem muito mais fáceis. E eu fui pesquisar, né? O que tem de vaga na Pixar? E eu comecei a ler e ver vídeos de pessoas que já trabalharam lá no YouTube. E eu descobri que tu não precisa ter sequer um currículo de arte, né? Quer dizer, uma formação artística. O que eles veem é se a tua arte ela tem uma vida, uma alegria, né? Uma coisa ali que é gostosa de olhar. E aí eles contratam um artista e eles têm treinamentos internos. Eu, nossa, que interessante, não imaginava, né? Achava que tinha que estudar no melhor negócio dele. Não, tu não precisa nem ter, porque muito artista porque é autodidata, aprende por conta própria. Então, para eles encontrarem os que eles gostariam, eles precisam não ter esse ponto de vista de que a pessoa tem que ter, né, estudado em tal lugar. Então esse foi um ponto. Eles treinam as pessoas. Interessante, né? Você imaginava isso? Segundo ponto é que, como eles são um estúdio muito grande, para eles é interessante trazer artistas de outros lugares do mundo. Eles não precisam e nem teriam que se limitar somente a artistas locais nos Estados Unidos. Então eles mesmos têm processos de facilitação de visto para levar o artista para lá, para trabalhar com eles, se for contratado. Então, nossa, que curioso, né? O aprendizado ali foi que aquilo que eu achava que era o mais difícil e que eu achava que era o maior impedimento, na verdade era a parte mais fácil. A própria empresa, a própria Pixar resolvia aquilo. Entendeu? Enfim, esse é um ponto, né? Aí eu não cheguei a enviar portfólio, né, meus desenhos para lá, porque no fim mudou assim o direcionamento. Hoje mesmo, né, até contando essa história de novo, hoje no áudio, eu fiquei imaginando como seria, mas é muito mais um hobby para mim, né, uma diversão do que algo que eu gostaria de estar, sabe, trabalhando mesmo com isso, né, tipo num lugar. Então eu vi que mudou a perspectiva, né? Ainda assim eu poderia montar um portfólio e enviar. Eu não
congelei antes de ter ação, entende? Esse é o ponto. E aí, então, esse é o convite, tá? Para a mentoria Power Scripts. É você ter essa clareza que vai ativar a sua energia e vai te colocar em ação. Aí você vai se colocar em ação para dar um salto em direção àquilo que tu busca, tá? Então, o link está na minha bio, né? Você pode clicar ali para ver. Na página está tudo detalhado como vai acontecer, cada encontro que vai ter. Vou falar aqui também, tá? E o valor pode ser parcelado. Essa não é uma técnica de Access Consciousness, né? Eu tô falando isso porque nesse perfil eu vim até agora trazendo apenas Access e eu me dei conta que existe uma outra ferramenta que eu uso, eu pessoalmente uso para mim e nossa, vou mostrar isso para quem me acompanha aqui, porque vai que as pessoas desejem também. Então eu criei este programa baseado nessa técnica, tá? Não é uma coisa que eu inventei, né? Não é uma técnica minha inventada, é uma técnica criada por nomes como Tony Robbins, Brian Tracy, pesquisa lá pra você ver, e usada no mundo todo, né? Validada. Então, como vão ser os encontros, tá? Primeiro encontro, o mapa das áreas da sua vida, né? A gente vai entender nesse primeiro encontro onde tu tá, que é o que eu falei ali, né? Aquele nível de satisfação, e onde tu quer chegar. Em cada área da tua vida. A gente divide, né? Em várias áreas ali para ficar fácil de ver. Porque quando você tenta resolver tudo o que está acontecendo na tua vida de uma vez só, tudo junto, misturado, a tendência é que você acabe se perdendo. Então essa divisão ela é bem importante. E aí você sai da aula com um plano de ação já. Né? Você identifica todas elas, o nível de satisfação, o que precisaria para estar um 10 em cada uma delas e você sai com as ações que você vai tomar para o próximo encontro. Depois, né, o segundo encontro, mirando nas estrelas, que é entender qual é o resultado que você espera, onde você quer chegar, se a gente for, sabe, essa história ali que eu falei, né, do impossível. Mas se a gente fosse brincar aqui de impossível, de imaginar o impossível, o que você gostaria? A gente começa a desafiar a ideia de que é impossível. Né? Então a gente mira nas estrelas sem descartar aquilo que está imediatamente ao seu alcance. Né? A gente não vai sair fazendo loucura, assim, né? Tipo, agora eu só vou mandar currículo pro Google. A gente vai olhar para aquilo lá como uma possibilidade. E a gente vai desafiar, o que tu vai dizer assim? Tu vai dizer, bom, isso eu gostaria muito se fosse possível, mas o que você acha que impede? E a gente começa a desafiar essa ideia. E também a gente começa a trazer à tona o que é importante para você nisso. Então aqui essa aula, né, esse é o encontro onde você vai evidenciar para você mesmo o valor que essas escolhas têm para você. Para que quando você tiver no momento da ação, você não titubeie, né? Você não abra a mão da ação para uma distração. Né? Pegou? Então a gente vai evidenciar por que isso é importante para você, até que se torne inegociável para você. Você tem que sair dali tipo assim, cara, isso aqui é muito importante. Então, cada encontro vai tornando isso mais relevante. E aí a gente também sai com um plano de ação até o próximo encontro. Então você vai agir, né? Você vai ter aquelas tarefas entre um encontro e outro para colocar em prática o que você está fazendo. Que nem eu fiz lá, fui pesquisar as vagas,
fui ver vídeo de pessoas que já trabalhavam lá, entender o que eles falavam sobre, quebrou todas as minhas crenças que eu tinha de que era impossível, né? E teve mais coisas que aconteceu nessa história, tá? Inclusive, para não ficar assim a história pela metade, inclusive, eu encontrei um outro profissional lá que ele tem uma escola de arte digital, uma escola online, né? E aí eu mandei um e-mail para ele oferecendo essa técnica para os alunos dele. E o mais legal é que os professores da escola dele eram artistas, né, ilustradores, animadores desses estúdios grandes, que era onde eu estava com a ideia de ir na época. E aí eu mandei para ele e disse, olha só, né, eu vejo que na tua escola vocês ensinam a técnica, né, ensina a desenhar, ensina a pintar, ensina a animar, e eu tenho aqui uma ferramenta que eu aprendi, que eu estou usando, que eu tenho a certificação para atender com ela, que trabalha os bloqueios, né? E aí eu te pergunto, será que não seria interessante ter isso também para os teus alunos? Além deles aprenderem a técnica, eles terem alguém que pode auxiliar eles a tirar os bloqueios do caminho? E isso, tá, só fazendo um parênteses agora, essas ferramentas aqui não são para artistas, tá? É para tudo. Eu que naquele momento, naquele período da minha vida, estava mais direcionado para essa área, né? E então inclusive atendi outras pessoas que eu conhecia, que um deles criou um livro de ilustração, depois uma delas tinha feito intercâmbio comigo na Índia, ela é da Rússia, ela é russa, né? Mas ela não mora na Rússia, ela é atriz e modelo, né? E ela queria escrever muito, ela tinha vontade de escrever, mas não conseguia. A gente conseguiu, com a técnica, desbloquear isso e ela começou a escrever os textos, né? Foi muito legal. E atendi outras pessoas também. Na época, que nem eu falei, na época eu estava bastante focado nesse nicho artístico, né? Só que essa técnica ela é para tudo, tá? Justamente porque ela não é uma ferramenta que ensina a fazer, né? Então se a gente for pegar o quadro aqui, estava mostrando antes ali, né? Ela não é uma ferramenta que vai ensinar a passar o pincel. Isso é a aula de arte, né? Essa é uma ferramenta que vai te dar a energia e a motivação, né, para você ir lá e pintar o quadro todo, não ficar parado, não ficar só pensando em pintar, né? E aí você troca o pintar o quadro por qualquer coisa que você deseja na sua vida, por aquilo que você deseja. Pegou? Que você hoje está olhando e não está tendo a ação, está se sentindo bloqueado. E aí no terceiro encontro é liberando crenças fixas limitantes. Então alguns dos bloqueios são sim as crenças, como já falamos aí, né? Como eu falei antes. Então a gente vai acabar com aquela voz na tua mente que diz que não é possível. Né? Então a gente vai encontrar esse crítico interno. O que ele está te dizendo? Quando você imagina aquilo que você gostaria, né? O que ele te diz? Ele diz assim, isso não dá, isso não é para ti. Antes de eu começar a trabalhar na empresa que eu mencionei no início da live, que era essa que era representante da Google, né? Tinha os projetos milionários, né? Que eram literalmente projetos que tinham o valor contratual de mais de R$ 1 milhão. A gente entregava um servidor de busca do Google, né, que vinha dos Estados Unidos. A empresa colocava lá nos servidores dela para ter uma busca no próprio site ou uma busca interna, né,
quando elas tinham muitos documentos, essas empresas. E antes disso, um amigo meu me disse, cara, Jeff, isso aí não é para ti, né? O negócio é muito grande. Esse é o crítico interno, entende? Só que, naquele caso, a crítica veio de outra pessoa e eu não comprei. Eu não critiquei, né? Foi outra pessoa. Só que muitas vezes o crítico interno tá aí dentro, né? Tá dentro da sua própria cabeça. Tá dizendo que não vai dar, que vai dar errado, que as pessoas vão te. Enfim. Aí a gente vai encontrar essas vozes e aí a gente tem maneiras de neutralizá-las. Maneiras de neutralizar elas. Pô, como é que a gente faz aí pra ela não ter mais força do que você? Entendeu? E também, tendo feito isso, a gente sai do encontro, sai da aula com as ações que você vai ter para o próximo encontro. Então, vamos para o quarto encontro. Os seus valores inabaláveis e motivadores. Então, esse é o encontro que a gente pega tudo que a gente falou nos 3 primeiros e tudo que você teve de ação, né? Você já vai estar pegando fogo aqui. Mas aí a gente vai pegar e vai fundo no que vai tornar essas escolhas inegociáveis para você, tá? A gente vai aprender a usar esses valores seus a seu favor em direção a esses objetivos, entendeu? Então a gente vai identificar o que te faz feliz e o que te realiza. A gente vai identificar o que tu não suporta e o que tu não aceita de jeito nenhum. E a gente vai conectar isso, né? O que te faz feliz, o que te realiza, com o movimento, né? Com você estar destravado, destravado. E a gente vai conectar o que tu não suporta, o que tu não aceita de jeito nenhum, com o não movimento, com a estagnação, com a trava. Porque a ação vai te trazer mais do que te faz feliz e te realiza. Senão você não ia desejar, você não ia ter vontade daquilo em primeiro lugar. E a não ação só te dá mais do que tu já está reclamando e, meu Deus, não aguento mais isso. Então a gente vai trazer mais clareza para isso. E aí temos o plano de ação final, né? O plano final de ação. Como é que tá aí? E aí, é isso então. Serão encontros ao vivo, tá? Iniciamos na quinta, 14 de dezembro, às 19 horas. As aulas ao vivo para ter o acompanhamento na aplicação do método, tá? Então a ideia é importante estar ao vivo nos encontros porque a gente vai é interação, né? É um encontro interativo. A gente vai conversar, você vai trazer cada pessoa que tiver vai trazer as suas questões e a gente vai aplicar a técnica, tá? A gente vai falar com todo mundo que estiver ali. Depois você tem acesso às gravações das aulas, se você quiser fazer de novo, né? Com as coisas novas que você. Porque ali a gente vai trabalhar os alvos atuais, né? Os objetivos atuais. Depois, você alcança aquilo ali, você vai ter novos lugares que você gostaria de alcançar. Daí você tem as gravações, né? Para fazer os exercícios novamente. O curso ele vai ser seu, né? Então não é aquilo que você não consegue baixar as aulas, né? E salvar. Então você pode fazer o download dos áudios, dos vídeos e guardar para ouvir sempre que tiver vontade, tá? Para ouvir, assistir, né? E fazer de novo sempre que tiver vontade. Então assim, para mais informações, quem está considerando se inscrever, entra no link. Lá tem tudo detalhado, tá? A compra tem garantia também, né? Você pode cancelar, se mudar de ideia depois. E
o valor. Então, como é que funciona? Normalmente, olá, perguntas criam mágicas. Adoro esse nome. Normalmente, eu cobraria, por um programa como esse, tá? Eu cobraria, vai lá, 4.400, que era o valor que eu estava considerando fazer inicialmente. É a primeira turma, né? E só que ele vai sair bem menos do que isso. Nesta janela aqui de oportunidade que é de hoje, terça até sexta, dia 1º de dezembro, tá? Então essa oferta está válida até sexta-feira, 1º de dezembro, que é 3.120, tá bom? Pode ser parcelado, né? Então você tem a opção ali, tá? E aí, se você escolhe, tá com a gente aí nessa dezembro, janeiro, nas festas ali de ano novo também, para não perder a energia dessas ferramentas, né? E mostrar, né, para essas limitações, para esses problemas que estão te incomodando, que tu não tá de brincadeira. Presta atenção no prazo até sexta as inscrições, tá bom? Não adianta chamar depois de sexta-feira, tá? E é isso, tá bom? Acesse o link lá para dar uma olhada. Qualquer pergunta, me chama, manda um direct. Se tu tem meu WhatsApp, me manda lá. E é isso. Um grande abraço. Obrigado por quem assistiu aí até o final, seja ao vivo, seja a gravação. E o que mais é possível que nunca consideramos. Tchau, tchau!